Olá, está começando agora o programa Somos Um, da Arquidiocese de Goiânia. Na edição de hoje, você vai conhecer uma das ações desenvolvidas pela Missão Laudato Si, uma frente missionária instituída por Dom João Justino, na Arquidiocese de Goiânia. No próximo dia 31, a Igreja celebra a memória de Santo Inácio de Loyola, padroeiro dos retiros espirituais. Acompanhe. Santo Inácio de Loyola nasceu no ano de 1491, na região norte da Espanha, no Castelo de Loyola. Ele que era de uma família nobre do meio rural e caçula de 13 irmãos. No dia 20 de maio do ano de 1521, Inácio, como esse militar, esse guerreiro, defendendo Pamplona, ele foi atingido por uma bala de canhão, um ataque de franceses, né? E isso foi onde começou a sua mudança. Essa bala, né, estraçalhou praticamente uma de suas pernas e ele teve um longo período de recuperação. E nesse período de recuperação, ele lá sobre uma cama no Castelo de Loyola, ele pediu que dessem para eles romances de cavalaria, livros que expressassem esses romances de cavalaria, porque ele gostava de ler. Só que lá no castelo não tinha. Então foi dado para ele a vida de Cristo, ele começou a estudar a vida de Jesus, nesses livros, esses outros livros que tinham lá no castelo, e também a vida dos santos. E isso foi fazendo com que Inácio de Loyola olhasse para dentro de si, refletisse a sua vida, e ele pensava, quando ele lia anteriormente os romances de cavalaria, isso dava uma alegria muito passageira para ele. Mas, lendo a vida dos santos, lendo a vida do próprio Jesus, essa alegria era diferente da anterior. E assim era algo mais profundo, mas também algo mais constante, mais perene na sua vida. Então ele começou a sua mudança lendo a vida dos santos. Aqui nós percebemos a importância de nós conhecermos a vida dos santos. Percebo hoje um devocionalismo muito raso, onde as pessoas querem muito a intercessão dos santos sobre si. Falam que são devotos do santo X ou Y, seja Santo Inácio, seja outro santo. Como que eu sou devoto de alguém se eu não conheço esse santo? Como que eu vou viver o exemplo desse santo se eu nem o conheço? Uma devoção madura, além de pedir a intercessão, vai me proporcionar a buscar a vivência daquele santo. Inácio de Loyola muda, né? Ele decide fazer uma viagem, uma peregrinação a Jerusalém, e no caminho ele entra numa igreja em Montserrat, Nossa Senhora de Montserrat. Lá ele tira as suas vestes de nobre e dá para um mendigo. Quem não viu o filme vale a pena ler, mostra muito bem essa parte, né? E ele se veste, Santo Inácio se veste das vestes do mendigo. Ele troca as vestes suas de nobre com o mendigo. Então, isso demonstra, essa mudança exterior demonstra aquilo que estava acontecendo no interior dele, né? Além disso, ele faz nessa igreja, Nossa Senhora de Montserrat, aquilo que era conhecido na época como Vigília das Armas, onde ele deixa a sua espada, esse grande instrumento utilizado nas suas batalhas como militar, né? Ele abandona, ele entrega, ele faz uma oblação dessa espada lá junto à imagem de Nossa Senhora, né? Agora ele não seria mais esse cavaleiro que defenderia Navarra, Pamplona, mas sim seria um soldado de Cristo. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. No próximo dia 2 de agosto acontece o Jubileu dos Seminaristas e Vocacionados. Acompanhe o convite. Caros seminaristas, caros vocacionados, caras vocacionadas, estamos celebrando o ano jubilar de 2025 e a Arquidiocese de Goiânia organizou também um jubileu dos seminaristas, vocacionados e vocacionadas. Venha participar conosco na tarde do dia 2 de agosto, mês vocacional, no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida de Goiânia. Confira a programação, organize-se, forme um grupo, venha estar conosco. Dia 2 de agosto, em Aparecida de Goiânia, no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, o jubileu dos seminaristas, dos vocacionados e vocacionadas. Eu estarei lá e aguardo a sua presença. Acompanhe agora uma entrevista com a irmã Francisca Marta, membro do grupo Missão Laudato Si, da Arquidiocese de Goiânia. Ela faz parte de um projeto para preservar nascentes no município de Silvânia.
Eu sou irmã Marta, da Congregação de Nossa Senhora Côniga de Santo Agostinho, sou agente liberada da Comissão Pastoral da Terra, aqui da Arquidiocese de Goiânia, e a gente faz um trabalho no município de Silvânia, com as comunidades rurais, onde um dos projetos é desenvolver a proteção de nascentes. Eu estou há 14 anos em Goiânia, e a gente tem, junto com outros projetos de agroecologia, e claro que a agroecologia entra água, porque sem água, como diz aqui, né, sem cerrado, sem água, sem vida, né, então nada existe, né, nós precisamos de água. E aí a gente faz esse trabalho junto às comunidades, né, da proteção de nascente, e que tem dado muito certo. Então, primeiramente, o que a gente faz, né, junto às comunidades? Fazer o diagnóstico dos olhos d'água, né, das fontes, e aí quando a gente vai lá no local da nascente, às vezes ela nem está mais correndo água, e aí a gente identifica que precisa fazer um trabalho de proteção. Com o quê? Cercando, né, fazendo as bacias hídricas, que é muito importante para poder reter a água da chuva para não ir tudo embora, né? Teve nascente que a gente fez 12 bacias hídricas, cada bacia com 50 mil litros de água, então, de chuva, né? Então, em vez da água correr para as estradas e estragar, a água, né, retém ali naquele local e vai ajudar nessa proteção da nascente, né? Além da gente identificar as plantas nativas, que é muito importante. Tem nascente que é preciso a gente fazer o plantio, né? Está toda devastada, então precisa fazer o plantio. Mas a maioria, os camponeses têm cuidado de não desmatar, né? A outra coisa, nós estamos juntos, né, na missão Laudato Si, que é um grupo aqui formado pelo Dom João Justino, então é um grupo que está nesse trabalho, né? E uma da missão dessa missão é fazer a proteção de nascente. E a gente está aí nessa luta e acreditando, né, que é um trabalho importante, é importante para as comunidades, para os animais, né, para o povo, essa proteção de nascentes. É desenvolvido pela Comissão Pastoral da Terra, né, que a sede é aqui atrás da Cúria, e em parceria com a Arquidiocese Goiânia, né? Então, quando é para fazer as bacias hídricas, aí a gente precisa de um apoio da prefeitura, porque precisa de um maquinário próprio, né, para fazer as bacias. Bom, a importância é grande, né, porque quando a igreja se envolve, as pessoas, as comunidades, acabam acreditando mais, né? Eles já têm interesse, porque a falta d'água não tem como a pessoa não correr atrás, né, e não querer que faça esse trabalho. Mas quando a igreja se envolve, quando a igreja assume essa missão, então facilita muito, sabe? E a gente está unido também com aquilo que o Papa Francisco deixou, né, de legado para a gente, que é o cuidado com a casa comum. E acreditar que quando a gente se junta, tudo fica mais fácil, né? Quando a gente forma as parcerias, o trabalho facilita. E a gente sabe que sem água é difícil, né, a sobrevivência para a humanidade, para os animais, né? Hoje em dia, as grandes cidades e as cidades estão cheias de pessoas, de animais, porque não encontram nem alimentos e nem água, né? Hoje, infelizmente, as nossas águas têm muito veneno, né? Eu convivo nessa realidade. A CPT fez um trabalho também aí, fazendo análise de água, e muitas das águas estão com às vezes 4, 5, 6 tipos de veneno, né? E isso é muito complicado para a nossa saúde, para a saúde do ser humano. Então, o que eu desejo é que a gente permaneça nessa luta, na defesa da casa comum, que é muito importante, né? Que esse legado do Papa Francisco a gente não deixe morrer, porque senão nós também vamos morrer.
ou a gente assume essa causa, né, ou a gente não vai muito longe, porque sem água a gente não vive. No próximo dia 1º de agosto, a Igreja celebra a memória de Santo Afonso Maria de Ligório, fundador da Congregação do Santíssimo Redentor. Santo Afonso Maria de Ligório tem gravado a sua marca pessoal e carismática nos últimos 300 anos da história da Igreja. Sua contribuição teológica, pastoral e espiritual segue produzindo frutos em todas as dimensões da vida cristã e eclesial de nossos dias. Nessa data em que a Igreja celebra a sua passagem desse mundo para o reino dos bem-aventurados, convém fazer memória de Santo Afonso, fundador da Congregação Redentorista, doutor da Igreja, padroeiro dos moralistas e confessores e apaixonado devoto de Nossa Senhora. Aos 16 anos, Afonso, de família nobre de Nápoles, na Itália, já era advogado e iniciava o seu processo nos tribunais daquela cidade. Porém, decepcionado, abandonou a profissão. Despediu-se da família e foi para o seminário. Tornou-se padre diocesano. Seu apostolado tinha um foco bem definido: anunciar Jesus Cristo aos mais abandonados, especialmente aos pobres. Com esse propósito, fundou a Congregação do Santíssimo Redentor, os Redentoristas, formada por padres e irmãos que se dedicam, desde aquele tempo até hoje, a anunciar o Evangelho aos mais abandonados, especialmente aos mais pobres. Nos intervalos de missões e retiros, Santo Afonso se dedicava incansavelmente ao estudo e à escrita. Escreveu mais de 110 obras, buscando popularizar os ensinamentos da Igreja e da Bíblia. Mas o seu grande trabalho intelectual foi na área da teologia moral. Ele escreveu um grande tratado de moral para ajudar os padres e os professores na orientação dos fiéis. Defendeu com profunda argumentação o primado da consciência. Esta deve ser respeitada e bem formada, porque, em última análise, cada pessoa responde perante Deus a partir de sua consciência. Sua teologia moral não é nem laxista, onde cada um faz o que quer, nem rigorista, baseada na dureza da lei, mas na moral da benignidade. Deus é um Pai bom e misericordioso no julgamento. A profundidade de sua teologia moral deu a Santo Afonso o insigne título de doutor da Igreja e de padroeiro dos moralistas e confessores. Ainda hoje, os missionários redentoristas, como genuínos filhos de Santo Afonso, continuam estudando, ensinando teologia moral, um ensino desafiador porque se debruça sobre os problemas e as angústias do homem moderno, buscando as melhores respostas a partir da fé, do Evangelho e das tradições cristãs. Santo Afonso distingue-se ainda pela profundidade espiritual e ascética. Foi um homem de constante oração, de muitas penitências e de um profundo amor a Jesus Cristo. Entre as suas obras de espiritualidade se destaca a prática do amor a Jesus Cristo e a oração como um grande meio de salvação. Maria, a Mãe de Misericórdia, modelo de vida do cristão e dispensadora de todas as graças, foi a companheira inseparável de Santo Afonso e objeto de suas mais emocionadas orações. E tema de um de seus livros mais lidos, Glórias de Maria. Por suas obras e seu testemunho, Santo Afonso continua inspirando o povo de Deus ainda nos tempos atuais. Santo Afonso, rogai por nós. O nosso programa vai ficando por aqui, mas continue nos acompanhando pelas redes sociais da Arquidiocese de Goiânia. A gente se vê na próxima semana. Alegre